o nosso sistema de saúde tem alguns problemas, muitos pontos a melhorar, ele tem. Mas também temos muita coisa positiva, muita coisa boa que atua, ajudando a sociedade a ter uma saúde, a ter acesso à saúde. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos agentes de saúde comunitário. E para essa conversa eu convidei o meu amigo Ricardo Campbell, que trabalha como agente de saúde comunitário. Ele vai nos explicar melhor sobre essa importância, sobre as funções, como que funciona, o que isso beneficia a população. Mas antes eu vou pedir para que ele se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória. Ricardo, muito obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite. Se apresente aí para o pessoal de casa te conhecer. Bom dia a todos, bom dia, Natália. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado, muito obrigado pelo convite, com muita honra, né, aqui. E vamos comentar um pouquinho, né, sobre a função dos agentes comunitários de saúde, que hoje é preponderante para a sociedade, para a comunidade, né? Lembrando que nós somos vinculados ao Sistema Único de Saúde, né, que é um órgão um órgão federal, entendeu? E hoje eu digo que os agentes, em prefácio, né, que os agentes comunitários de saúde hoje, eles não são uma profissão do futuro, hoje eles são uma realidade. Eles são preponderantes, fundamentais hoje para a saúde, para o bem-estar da comunidade em geral. Bom, mas primeiramente me apresentando, né, meu nome é Ricardo, sou de Santo André, né, nasci em São Paulo, mas eu sou de Santo André, sou casado, tenho 43 anos, né? Sou graduado em Direito também, porém, estou hoje na área da saúde, né? Concursado pela Fundação de Santo André. E vamos hoje bater um papinho legal, né? Vamos falar um pouco de saúde hoje, que é, né? É o Sim. nosso tema, o tema do nosso podcast. Sim, a gente vê, né, Ricardo, que muitas pessoas ficam criticando e detonando o Sistema Único de Saúde que a gente tem, e eu sei que tem muitas falhas, né? A gente sabe que tem muitos pontos que podem melhorar. Mas ontem eu estava assistindo um filme, não sei se você já assistiu Continência do Amor. Não, 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 Continência, não, não, Continência. não assisti. Esse eu não assisti. Ó, que eu sou cinéfilo, hein, gente? É um filme que está disponível na Netflix. E aí, basicamente, sempre que a gente assiste série médica, né, dos Estados Unidos, enfim, que retratam como funciona lá, porque lá a saúde tudo é pago, né? Eles Uhum. não têm essa gratuidade. E aí, nesse filme, a menina descobre que ela tem diabetes, mas ela não tem um plano de saúde legal, que dá cobertura, ela não tem dinheiro e a dívida dela médica só vai aumentando. Aí ela tem que se valer de outros recursos ali para conseguir. E hoje eu falo que nós somos privilegiados por ter esse sistema único de saúde, que consegue atender a população de maneira gratuita, né? Então, imagina a seguinte situação: eu estou na rua, sofri um acidente, enfim, né? Sei lá, alguém me atropelou, aconteceu alguma coisa, e veio uma ambulância me resgatar. E aí eu não tenho um plano de saúde, e aí eu tenho que pagar essa ambulância, eu tenho que pagar o médico, eu tenho que pagar não sei o quê. Só num negocinho ali que saiu fora do meu controle, já muitas pessoas acabam se afundando em dívidas em outros países que não têm. E aqui a gente tem tudo gratuito, as vacinas, atendimentos, médico e esse trabalho que eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, se você tiver essa informação, desde quando existe esse trabalho do agente comunitário? Porque para mim, na minha visão assim, de ouvir falar, é recente, né? Uhum. Recentemente novo. Quanto Uhum. tempo mais ou menos tem esse trabalho? Vamos lá. É o seguinte, hoje, como eu falei, hoje a função, hoje não vou falar que é em função, é uma profissão. Uhum. O agente comunitário de saúde hoje ele é uma profissão desde meados dos anos 90. Na verdade, Então é tudo, antigo já. sim, tudo começou com um projeto, né, chamado Projeto dos Agentes Comunitários de Saúde. Começou na década de 90. Isso no Nordeste, né, no estado do Ceará, na qual muita gente era dedicado mais à saúde materna e infantil. Aí precisamos de pessoas capacitadas para poder ajudar essas comunidades, né? E mais em territórios de seca, regiões do Nordeste. E com o passar do tempo foi evoluindo. E nós estamos fazendo uma linha do tempo agora, Aham. né? Então, e com o passar dos tempos, isso foi evoluindo. Até esse programa de agentes comunitários de saúde se formar a estratégia da saúde da família, porque atendiam as famílias, né? E a partir de então, os agentes de saúde começaram a se integrar às equipes técnicas, às equipes de saúde. Que basicamente, então, resumindo,
que é para conseguir atender, de repente, aquelas pessoas que não conseguem estar dentro de um posto de saúde, não conseguem, sei lá, se locomover ou tá distante, enfim, começou a idealização mais ou menos nisso, Isso, nessa. exatamente, isso. Exatamente. Depois aí, juntamente a isso sim, foi evoluindo de uma forma tão gigantesca que que se tornou profissão, de acordo com as normas, né, com a lei. E hoje os agentes comunitários de saúde primeira coisa que o agente de saúde deve é morar na sua área de abrangência. Porque ele tem que conhecer a comunidade, tem que conhecer a região, porque nós chamamos de microáreas. Uhum, Essas microáreas têm que ser dominadas pelo agente comunitário de saúde, porque, uma suposição, você está na sua região, no seu bairro, e já te conhece. Aí você, a família, o cidadão que mora ali, fala, é meu agente de saúde, eu estou precisando de saber de uma informação tal, a minha guia vai sair quando, né? Eu estou com um probleminha aqui. Então, o que que é o agente comunitário de saúde? É o elo de ligação entre a família e a unidade de saúde, né? uhum, E eu posso dizer até mais, a unidade de saúde, inclusive até a Secretaria de Saúde também, né? É um elo de ligação, porque ele vai levar as principais ocorrências, os principais relatos à sua equipe de equipe médica, equipe de enfermagem, né? Então, uhum. enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? E por aí vai. Então, por isso que eu falo, se certa pessoa está com um problema, ele vai pegar aquele, entre aspas, né? Aquele agente de comunitário de saúde, como se fosse membro da família dele. Porque ele vai transmitir uma confiança para aquela pessoa, e de acordo com essa confiança, ele vai explanar tudo que está acontecendo, principalmente gestante, acamado, diabético, hipertenso, né? Ah, também os idosos também, crianças, né? De Uhum, forma geral, a população geral, né? Por isso que hoje por isso que eu falo que hoje é uma realidade, né? Porque você é um profissional capacitado, inclusive, só já engajando um pouquinho, hoje os agentes comunitários de saúde passam por cursos técnicos também, né? Tem o uhum. curso técnico de agente de saúde, né? Que ele capacita para uma melhor formação, né? Para a melhor adaptação da sua profissão. Porque, assim, então, para a gente esclarecer para o pessoal que está ouvindo em casa, não necessariamente o agente de saúde é formado em enfermagem, fisioterapia, medicina, enfim, essas áreas da saúde. Não necessariamente é assim. Não. Mas aí depois que então você foi lá, prestou o concurso, está dentro da vaga, eles fazem essa capacitação para que você consiga entregar para a população que é necessário. Sim, para hoje, para o concurso de agente comunitário de saúde, eu vou falar mais pela região de Santo André, né? Você precisa ter um ensino médio completo, né? Uhum, Obviamente, né? Você passa por uma triagem, você tem que morar na área de sua abrangência, onde você reside, né? Porque você vai conhecer as necessidades da sua comunidade, né? E a partir de então, você pode atuar como agente comunitário de saúde. Não necessariamente você precisa ter formação profissional, uma formação, assim, eu digo uma formação superior, né? uhum, Por exemplo, eu sou formado em Direito, uhum. mas eu decidi optar para o da saúde. Então, eu prestei um concurso, acabei, sendo aprovado, e hoje eu estou na profissão de comunitário de saúde, onde eu posso falar que tudo que você faz com amor, com Uhum, dedicação, que você gosta de fazer, não é que eu não gosto de direito, eu gosto de direito também. Só que eu achei o meu lugar. E uhum. você faz aqui, se você se preocupa com a saúde do próximo, então você está na sua área certa. Por exemplo, igual o Rotary. Eu sou rotariano. Hoje o Rotary, qual que é uma das funções do Rotary? É promover o bem social, né? É ajudar quem precisa. Mesma coisa, eu vejo que é a mesma coisa o agente de comunitário de saúde. Ele vai até a residência da pessoa, vai ver o que ele está precisando, porque a saúde, inclusive a saúde é uma área de enfoque muito importante, é a área de enfoque do Rotary também. Uhum, Então, e o agente comunitário de saúde está no meio. Então, por isso que eu falo, se você gosta de eh, se doar, ver o bem ao próximo, então eu recomendo, eu acho que hoje a profissão certa é você estar como agente comunitário. Eu acho que não tem outra, eu não vejo outra profissão. uhum. Logicamente, tem a profissão médica, a profissão de enfermagem, enfim.
Mas assim, mas se você gosta do que você faz, né? E eu gosto disso, né? Então eu acho que eu posso dizer que eu tô na área agora que eu achei minha área. Então eu queria pegar dois ganchos que você falou. Um, é essa questão, né? Você tá na minha geração, um pouquinho para antes, a nossa geração tinha a visão de o quê, né? Então, a gente está ali estudando no ensino médio, aí você já tem que escolher uma profissão, você escolher essa graduação, e dessa graduação você vai passar o resto da sua vida fazendo isso. Eu falei até isso no episódio anterior, né? Que eu estava conversando com uma amiga minha. Ela já fez duas transições de carreira, eu já fiz três transições de carreira, né? E a vida é movimento, mas assim. É, claro, né, que a gente tem nossa essência desde que a gente nasce e tal, mas descobrir ao longo da vida, né, o que que vibra nosso coração, nossa autenticidade, né, o que que tá alinhado, é muito importante. Então, eu queria pegar esse gancho que foi muito legal, né, apesar de você gostar do dinheiro, do direito, você ter se encontrado em outra área que pulsa mais, né, o teu coração, que vibra, que vai de acordo com a sua essência, né, com a sua Uhum, autenticidade. uhum. E outro ponto que eu queria que a gente comentasse, que você falou bem lá no início, né? Se você, o projeto começou principalmente focado na saúde materno-infantil, e aí agora você vem falando, né, principalmente na atuação hoje com idosos e tal, mas você falou gestantes, um do público que você citou. Como que é esse trabalho com as gestantes? Como que o agente comunitário auxilia nesse processo da gestação? Sim. Vamos lá. O agente comunitário de saúde, a função, uma das funções é você, o agente, fazer as visitas nas casas. Uhum, Você chega, independente se for área vulnerável ou não, porque o SUS é universal, né? uhum, Vamos falar, você, o agente comunitário, né? Chega na casa da pessoa, você orienta ela a fazer todos os exames, o principalmente o pré-natal, os exames necessários para poder abrir o seu prontuário de gestacional na unidade de saúde onde você é cadastrado, onde você é registrado, né? E infelizmente, tem pessoas, tem mães, mães, futuras mães, né? uhum. Que posso dizer que uma ala se preocupa e outra ala não. Porque, infelizmente, ainda há faltas, ausências nas consultas, nos exames. Então, o que que acontece? Mas, desculpa te interromper, assim, Uhum, essas ausências, você que está mais próximo uhum. ali da comunidade, você percebe que é porque ela não consegue, de repente, ter o dinheiro do transporte, ou adequar o horário porque está trabalhando, ou é algum outro motivo que você percebe? O que que você percebe que predomina Depende nessas muito. ausências? Depende muito, porque bom, eu vou falar na minha área onde eu trabalho, é uma área totalmente vulnerável. Uhum, Né? É uma área de risco, tá? De risco dizer, infelizmente há muitas invasões lá, né? aham, Tem uma parte, uma área de mata, uhum. mas em questão de transporte, e não vejo essa questão de transporte porque a unidade é próxima à casa. Dá, Próximo, assim, daria para ir dá caminhando. para caminhar. Acontece que depende muito da situação. Às vezes, o agente comunitário, ele chega e a gente fala assim, a enfermeira passa pra gente, ó, tal gestante ausentou da consulta ou do Uhum, exame. Então, nós fazemos a chamada busca ativa. uhum, Essa busca ativa, nós vamos até a casa dela e nós perguntamos se aconteceu alguma coisa, ou aconteceu algum imprevisto. E ela vai dizendo o motivo que se ausentou, né, na consulta. E nós apenas damos a orientação. Ó, não falte, porque é importante porque se você faltar na consulta, faltar no exame, você corre o risco de virar uma gestante PNAR. O que que é PNAR? Uma gestante de risco. Ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia caso ela faltar, pode perder o bebê. Ela pode adquirir vamos supor que ela seja hipertensa. Quando a pessoa é hipertensa e toma os remédios para hipertensão, ela já vira uma gestante considerada PNAR. Então, nós temos que dar mais atenção, vai dar uma prioridade para essa gestante. uhum, Mas o agente comunitário de saúde, ele vai até a casa dela e vai orientar. A função de orientação, uhum. né? De É acompanhamento. acompanhamento, exatamente, porque ela tem que abrir o pré-natal, vai fazer todos os exames necessários, né? Para que aquele bebê nasça
de uma forma saudável, né? Uhum, Então, para abrir o pré-natal, ela precisa passar em consulta, precisa passar na avaliação odontológica também, uhum. né? E tem isso ofertado pelo SUS? Sim, sim. Mas tem vaga? Enfim, realmente, o paciente, no caso, ele vai agendar a sua consulta junto à sua unidade que ela é cadastrada, né? Saber a agenda, quando vai, mas o mais rápido possível, porque a gente já, por isso que por isso que é importante o agente de comunitário de saúde estar na rua, Uhum. porque do nada ele pode descobrir que aquela pessoa está grávida, né? E já passar aquilo já para a Do nada você unidade, diz né? assim, por exemplo, você está fazendo uma visita comum, de Sim, rotina, sim, e aí você vai, né, investigando, fazendo aquela anamnese, e isso, aí de repente você percebe sintomas exatamente, né? e Ela vai encaminha. relatar, ou você percebe, aí você pergunta, por que que você está grávida de quanto tempo? Ah, então você precisa. Já abriu o pré-natal? Então vai fazer, vai logo, né? Para poder, o quanto antes evitar um risco, né? Caso a pessoa Uhum. tenha um risco que seja um risco provável, ela tem que, quanto antes, já abrir o pré-natal e fazer o acompanhamento junto à equipe médica, né? Equipe primeiro. Mas aí você estava falando dos motivos e você não citou quais os principais motivos, né, que você Hum. percebe dessa ausência. Que aí Ah, eu quero emendar eu uma falo. outra pergunta nisso, mas quais os principais motivos que você percebe nessa ausência? Infelizmente, na minha microárea, eu vou falar o que eu vejo, Sim, tá? lá na sua região. Infelizmente, eu vou falar de uma parte que tem muita gente que não se preocupa com a saúde. Infelizmente, eu vejo isso. Se descuidam, Mas se né? descuidam assim, não se preocupa em que sentido? Porque falta informação ou porque falta aquela questão cultural mesmo de se Cultural, cuidar? cultural. Infelizmente. Ainda mais na minha micro área onde eu atuo, né? Que é uma área, como eu falei, é vulnerável, né? Você, mas assim, mas eu posso dizer que a maioria, vamos dizer assim, de 0 a 10, vamos colocar entre 7 a 8 as pessoas se preocupam e vão à Uhum. unidade. Mas tem Tem uma aqueles outra ala, 20% tem uma ali. outra ala que infelizmente é, não se preocupa, falta de consulta, né? Mas e a gente sempre está em cima. Então, eu posso falar que essa parte cultural, como você bem salientou, eu acho que falta um pouquinho, né? Mas eu posso dizer que não são todos. Essa é a boa notícia, Uhum. né? Eu digo que uma maioria sempre é presente nas consultas, né? E nunca tive. Acho que, se eu não me engano, de 2 anos que eu sou comandante comunitário de saúde, acho que só teve uma perda. Uhum. Das minhas gestantes que eu tive, acho que só uma que acabou tendo uma pré-eclâmpsia e acabou perdendo a A criança, criança. infelizmente. E eu queria emendar outra pergunta, né? Uhum. Que aí você falou desses motivos da ausência, mas você também colocou ali no meio que às vezes a mulher sabe que tá grávida, percebeu, se descobriu, mas ela ainda não teve a iniciativa de ir lá fazer um pré-natal. Você acha que também isso é cultural, como assim como as ausências, porque né, essas mães têm uma cultura, uma falta de preocupação, ou você acha que tem alguma outra camada assim mais embaixo dela não ter ido por iniciativa própria já, assim que descobriu? É, assim, eu acho que é a questão mesmo cultural. Porque, como eu falei, infelizmente há esse descuido, né, das pessoas, ainda mais porque é uma área dominada pelo tráfico, é uma área vulnerável, né? E também aquelas pessoas, e também tem certas pessoas que, vou dar um exemplo para você. É, há também, já vou emendar, inclusive, né, uma outra questão, que é o planejamento familiar. Por quê? Tem aquela mãe que tem 5, 6 filhos. Uhum, E aí, eu quero fazer o planejamento familiar. Que é aquele desejo que não ter mais, não uhum, conceber mais. uhum. Só que continua, aí coloca o DIU, né, também para dar para comer para início e depois aí vou decidir tirar o DIU e fazer o planejamento. Só que não faz, aí tem outros filhos. Então, por isso que eu falo que essa parte cultural afeta um pouco, né, esse Uhum. discurso, né? Às vezes é uma questão de intelecto também, né? Mas geralmente, né, eu não sei se eu deixei claro. É um pouco, eu acho que eu, Ricardo, vejo que é mais essa área de conhecimento de causa, né? O que que pode afetar. Às vezes a pessoa tem 4, 5 filhos, tipo, não tô nem aí, já tenho 5 meses, perder outro, perdeu.
É triste falar isso, mas é uma Uhum, realidade, infelizmente, tá? Porque o SUS oferta tanta coisa boa. Ele dá prioridade para gestante, né? uhum. E nós estamos falando de vida, nós estamos falando de bem, né? Né? A vida é o bem mais precioso que nós temos, entendeu? Então, eu vejo por esse lado, como eu falei, mais meio esse aspecto intelectual, né? Mas, enfim, mas temos a parte boa que a grande maioria consegue, faz o pré-natal e a criança nasce saudável, tanto a criança como a mãe também fica saudável. E depois que nasce a criança, é bom frisar, Sim. tem a puericultura. A puericultura, que é aquelas consultas de pós-parto, né? Que a criança é avaliada, tem o teste do pezinho, né? Ver se ela está saudável e vai acompanhando a criança durante 5 anos. Ainda depois que nasceu, então a agente comunitário vai visitando Vai periodicamente para visitando. acompanhar a saúde dessa Exatamente. criança até os 5 anos de idade. E aí, basicamente, vocês vão investigando se vacina em dia, Sim. essas questões todas. Hoje o agente comunitário de saúde tem que saber as questões de vacinação, né? E por isso que também tem o curso técnico, né? Porque com esse curso técnico, o agente comunitário de saúde vai poder operar, poder se aprofundar e operar algumas coisas que não pode fazer. Por exemplo, aferir pressão. Uhum, Com esse curso, vai ter capacidade de aferir pressão, por exemplo. É um exemplo, né? uhum. E a vacina é obrigatória. Acho que nós aprendemos mais sobre vacinação. Sim. Com E, certeza. e essa questão, né? Porque, assim, quando você chega lá no posto de saúde, já tem uma triagem feita Sim. pela enfermagem. Mas, de repente, vai. Então, o agente comunitário de saúde está lá, está fazendo suas visitas do dia dentro da comunidade, identificou alguma coisa preocupante. Vocês têm essa questão de fazer essa triagem e já, olha, gente, esse daqui precisa ser urgente, vamos tentar encaixar e esse elo, essa comunicação, como que funciona isso? Assim, hoje nós temos uma lista de prioridades. Uhum, Mas assim, não é nessa ordem, mas é uma lista de prioritários. Nós temos que visitar as nossas gestantes, temos que visitar os acamados, uhum, os diabéticos, tabagistas, idosos e crianças. Sim, mas vamos priorizar as gestantes, os acamados, os idosos, né? Não, todo mundo, eu considero que todo mundo precisa de atenção, né? Mas o agente de saúde ele tem que estar sempre ligado a essas questões, né? E, e fazer visita sempre. Nós temos que sempre estar acompanhando e relatar o que aconteceu para a nossa equipe, uhum, né? Porque, assim, o agente de saúde ele é uma equipe, né? uhum. A equipe é formada pelo enfermeiro, pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, o auxiliar de saúde bucal e o agente de saúde, comunitário de saúde, né? Então é uma equipe. Uhum, Então tudo que for acontecer, por isso que é importante nós estarmos na região, verificando as situações, nós temos imediatamente passar esse relatório para a nossa equipe, né? Para a gente tomar providência o quanto antes, né? e aí, então, se vocês identificaram que algo é mais urgente, vocês vão entrar em contato com essa equipe e, de repente, vocês vão fazer um encaixe, alguma coisa, para que tenha um atendimento Se possível, sim, prioritário. sim. Nós temos que ver. A obrigação do paciente é ter a unidade de saúde e agendar as consultas. Nós vamos apenas dar orientação, né? Ah, Se tá, por a, entendi. se Então, não é por que a, você, por exemplo, identificou e encaixa, você vai lá fazer o caso encaixe. Não, você vai depende. orientar para isso ir Orientar a lá. pessoa, nós temos que ir lá. Agora, caso ele não marque uma consulta e não for, nós fazemos a busca ativa e para ele orientá-lo o quanto antes. Mas há umas exceções, né? Que nós podemos verificar se há um encaixe para ele. Por isso Uhum, que é importante aquelas pessoas, aqueles pacientes que se ausentarem de consultas, porque um ausente abre uma vaga. uhum, Geralmente não tem agenda. Se nós uhum, geralmente abrir uma vaga, nós imediatamente avisamos, ó, sobrou uma vaga. Tem uma vaga, pode estar disponível para. Por isso que a gente informa, ó, tem uma vaga. Eu mesmo informo meus cadastrados, ó. Eu tenho uma ou duas vagas. Quer aproveitar? Posso marcar? Aí já aproveita, né? Se por caso de extrema necessidade, de extrema urgência for, a gente faz, né? uhum. A gente pode também dar um jeito, né? Mas eu acho que o SUS ele é aberto para todo mundo, né? Eu acho que todos precisam de uma saúde de qualidade. E o Sistema Único de Saúde está para isso. Eles estão oferecendo uma qualidade de serviço, uma qualidade de saúde para aquele cidadão, para aquela cidadã. Uhum. E nós fazemos parte disso,
Uhum. Fazendo essa atuação mais próxima, Sim. né, ali. E você estava falando das crianças, né? Porque aqui nosso público são mães, então a gente falou bastante de gestante e tal. A gente sabe que, assim, principalmente no início, a criança acabou de nascer, tem um acompanhamento mais, com intervalo menor, né? Então, vai todo mês no pediatra e acompanha isso e Uhum. aquilo. E aí depois, conforme vai passando o primeiro ano, né, vai se tornando um intervalo um pouquinho maior. Uhum. Mas tem um certo, em alguns lugares, afogamento, né? Nem sempre você vai conseguir com essa frequência. Como que vocês fazem quando vocês percebem que de repente essa mãe tá faltando, não tá conseguindo acesso, né? Ou faltou nesse mês e aí no próximo, e aí só conseguiu acompanhamento para dali 2 meses porque faltou na consulta, enfim. Como que é esse manejo de vocês nesses casos? Então, infelizmente, assim, nós vivemos, hoje nós vivemos numa sociedade de população enorme, né? Infelizmente, Uhum, né? E sempre, às vezes, falta agenda, né, para marcação de consulta e exames, né? Mas, assim, por isso que assim, a função da gente é sempre, como eu falei, a orientação, né? Então, por isso que nós falamos assim, tem que quanto antes, eu particularmente, quando abre a agenda, eu me pergunto, abriu a agenda, eu já vou comunicar aos meus cadastrados. Ó, uhum, abriu a agenda, então vai o quanto antes para você poder marcar a consulta para você, e já fala para todo mundo, para sua sim. criança, para suas crianças, seus filhos, né? O quanto antes, né? É difícil lidar, né, com a falta de data, né, para poder passar em consulta, né? Então a gente sempre vai fazer a orientação, né, alertar aqui, sempre vai alertando. Por isso que eu falo, eu gosto de sempre de estar visitando, assim, quando eu tô na rua e vejo aquele que o cara está passando, eu já paro a pessoa e já falo, ó. Não, sempre alerta. Vá sempre à unidade, passe em consulta, ainda mais porque você tem filho pequeno, criança pequena, não pode, assim, vai sim, pergunta sempre. Mas qualquer coisa, eu estou aqui, se abrir a agenda, eu te informo, né? Para que possa evitar esse constrangimento, essas filas imensas que tem, né? Porque hoje é muita gente, né? Nós estamos dando com Uhum, muitas pessoas, né? sim. Entendeu? Porque recentemente teve um caso Hum, que eu conheci, enfim, o relato da mãe. O que que aconteceu? Ela teve um parto que foi um pouco, teve as complicações, né? E aí, no momento do parto, o bebê deslocou no ombro. aqui o ombro e tal. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Tá bom, tentaram fazer o que foi possível ali na hora, mas houve uma demora em conseguir passar essa criança com o especialista na consulta. Aí, além dessa demora, a mãe só conseguiu a vaga depois que ela foi numa ouvidoria e não sei o quê, e passou muito tempo. Com esse passar do tempo, a criança sem receber o atendimento necessário, ela tá com risco, ela não conseguiu desenvolver direito o bracinho, tá com risco de perder o movimento do braço, Uhum. né? Então, assim, eu não sei como que funciona nas comunidades, mas num caso desse, um agente de saúde percebendo esse do tipo, teria alguma coisa que conseguiria Sim. fazer para ajudar para que não chegasse assim, ah, eu preciso ir numa ouvidoria. Assim, em casos de extrema urgência, quando você vê aquele caso, assim, nós recomendamos a ir diretamente para o UPA, porque existe as UBSs, né, e a Unidade de Saúde da Família, que é o posto de família, que onde tem a equipe de estratégia de saúde da família, né, que atende toda aquela família, você recebe um cartãozinho, né, que está cadastrado todos da residência, né, Uhum. e casos extremos, assim, casos graves, assim, de urgência, passou mal, um exemplo, né? A pessoa passou mal, a pessoa precisa passar o quanto antes, então nós recomendamos que vá direto para o UPA. Que o UPA tem UPAs que são 20, de áreas de ponto de atendimento, que são 24 horas. Mas nesse caso de especialidade, porque o dela era ortopedia, tá? O UPA tá lá 24 horas, mas não é só o clínico ou tem É especialidades? só o clínico. Então, mas nesse caso, e assim, e como eu falei, infelizmente, também tem uma outra opção, Uhum. né? O acolhimento. O acolhimento também é para casos extremos, casos de urgência, troca de receita, outros casos, estou apenas dando um exemplo, que você passa com o enfermeiro. Mas nesse caso em específico, é como eu falei, é, por isso que é importante você sempre frequentar a unidade de saúde, saber quando tem a gente, porque
é complicado atender todas as pessoas da população, infelizmente. Nós, agentes comissários de saúde, nós ainda damos apenas a orientação, né? E essa é a nossa função, orientação e fazer o relato à equipe de saúde. Depois, a equipe de saúde que vai tomar as devidas providências do que pode fazer. Mas nós, agentes, assim, eu falo que nós acolhemos a pessoa também, né? Uhum, Mas acolhemos não acolhimento de enfermagem, mas nós acolhemos essa pessoa tentando ajudar ela o máximo possível, né? Mas apenas nós tentamos ver se nós conseguimos um encaixe, como é, que é um caso uhum. extremo, não é? Para aquela pessoa, aquela criança não, ou aquela pessoa, aquela criança, enfim, é, não passe por uma dificuldade maior, né? Uma comorbidade, né? Que pode afetar, né? Algum membro, alguma coisa, algum órgão, enfim, né? Mas é muita gente, né? E para atender toda essa demanda infelizmente é uma situação complicada mesmo, né? Sim, porque assim, como a gente falou, tem os pontos muito positivos, né? Então a Uhum. gente tem isso teoricamente garantido, porque a gente sabe que tem municípios que são menos privilegiados do que outros, né? A gente está falando aqui, você está contando da realidade de Santo André, que é uma cidade que eu julgo mais privilegiada em relação à quantidade, em relação aos equipamentos mesmo que tem dentro da cidade. Ah, mas tem muito para melhorar? Tem, mas tem cidades que nem tem, né? Alguns tipos de equipamento. Então, a gente percebe que ótimo, pontos positivos, mas pontos que tem que melhorar, que é essa questão das filas, né? De repente pulverizar mais. As De... vias também, né? Porque há certos exames que não fazem na unidade de saúde que precisa de um campeamento. No caso de Santo André, o Poupa Tempo da Saúde, o caso da Esperança, né? Se for um caso de um odontológico, tem o Centro de Especialidades Odontológicas, enfim. É, então, aí nesse caso, aí tem que esperar a guia chegar e você ser encaminhado para fazer aquele determinado procedimento, aquele determinado exame em outro, né, em outro lugar, né? Então, tudo exige tempo, né? Mas por mim, eu fico preocupado também, porque acho que ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de Sim. demorar, É, né? tem gente que nem tem, Mas o que eu posso, exatamente, nem tem o nem tenho tempo, que né? Acaba ganhar. assim. Mas o que eu posso dizer é que Santo André, hoje, ele é uma vitrine para a saúde pública. Ele, hoje, o crescimento de mais unidades de saúde, né? Inclusive, foi o que foi feito na última gestão, acho que é, Santo André virou modelo hoje de saúde pública. Assim, assim, com êxito, né? Foi assim, melhorou muito e sempre vem melhorando cada vez mais, né? Eu acho que é um exemplo para as demais cidades. É que eu vi assim relatos, né, de outras cidades que às vezes o paciente está esperando, por exemplo, para um exame mais complexo, que seria uma tomografia ou algo, e as vagas, assim, você chega a esperar 2 anos para fazer um exame, e às vezes você não tem esse tempo. Já me relataram que estava marcado para 2 anos, o paciente não chegou, faleceu antes de ter aquele exame, né? Então, a gente sabe Mas que hoje, assim, depende, assim, não demora. Hoje eu posso ver, pelo menos os casos que eu pego, não houve esse tempo tão é expansivo, que a gente está falando de Santo André que né? é privilegiado, mas quando você ouve relatos de outras cidades que são menos privilegiadas, infelizmente acontece Uhum, essa entendi. questão, né? Uhum. E aí, claro, é assim, é sempre para a gente estar em movimento e vamos buscar por coisas melhores. Eu acho que a participação da população, né, mais ativamente dentro da política, né, exercendo o seu papel de cidadania mesmo, pode trazer benefícios nesses sentidos, né? Uhum. Porque assim, por mais que tá garantido. Hoje existe um sistema público de saúde, mas ele não é garantido para sempre, porque dependendo de quem está na gestão, a gente sabe que pode sucatear mais ou melhorar, Uhum. né? Tem essas questões. Então, eu acho que a participação da população é muito importante. E você estava falando, né, que então o papel principal é voltado para a informação, Orientação. né, para orientação, informação. Eu estava lendo que os agentes comunitários de saúde eles fazem bastante trabalho assim de levar para aquela comunidade então a informação
E eu queria saber se é feito assim como, assim, através de palestras, através de rodas de conversa, como que vocês fazem essa mobilização para levar essa informação para sair assim do micro, né, das visitas, Uhum. para um algo mais amplo, mais macro? Nós temos grupos também, né? Então, geralmente, nós temos hoje, o SUS fornece, né? Uma equipe chamada Equipe Emulti. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Uhum, Equipe Emulti, por exemplo. A equipe Emulti é o antigo NASA, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. uhum. Então, ele é formado por uma equipe psicólogo, por nutricionista, assistente social, né? E educador físico. E nesses grupos também, tem outros grupos também que fazem tipo uma mobilização e geralmente eles ajudam a gente, ajudam a equipe, né, de estratégia de saúde da família, a poderem, né, poder ajudar aquela pessoa, né, a poder ter uma vida mais saudável. Por exemplo, nós temos na nossa unidade nós temos o grupo de dor, né? Nós temos um grupo feito por mulheres também, né? Então isso ajuda na saúde e no bem-estar da população, né? Nós tínhamos, agora outro exemplo, nós tínhamos, até eu gosto muito de citar um amigo meu, amigo também da idade, ele era médico, que ele adotava um método de meditação. A meditação, a meditação, ele faz com que a mente da pessoa eh, se ocupe de uma maneira saudável, com exercício né, com Sim, exercícios, sim. né? É comprovado, né? Não Isso, é? e A eu gente acha mesmo que é algo adotei isso. esotérico, mas não é Eu mesmo esotérico, né? adotei isso, né? Eu mesmo adotei essa meditação. Então, isso foi muito gratificante para nós, né? E ajudou bastante, né? Então, nós temos também os grupos de hiperdia, que é hipertensão e diabetes, né? Que nós fazemos, a pessoa agenda para troca de receita, verifica como é que está a Mas diabetes, é um grupo de hipertensão. apoio, como que É é? um grupo dentro da unidade, né? Na qual nós avisamos as pessoas, ó, nós vamos fazer um grupo. A equipe, por equipe, né? Aham. Nós vamos fazer um grupo de hiperdia. Vocês vão lá, fazem inscrição no pouso e o dia tal, data tal, né? Aí nós preenchemos a ficha, a enfermeira vai verificar vão pesar, vai ver o peso, aí o técnico vai medir a glicemia, ver a pressão, né? E precisa trocar receita para ir controlando, né? E isso é bom porque tem muitas pessoas que assim, tem uma diabetes alta, uma hipertensão Uhum. alta, e não sabe como se está tratando direito ou não. E Uhum. era assim, e vamos supor que infelizmente ela pode passar mal, né? E nós ajudamos a evitar, né, que essa comorbidade se desenvolva, né? E se torne Que uma chega em caso mais coisa mais extremo. extrema, né? E isso ajuda muito a pessoa, né? Então tem grupos, capacitações, né? E nós fazemos reuniões também para poder levar, né, certas informações também para a comunidade, né? Campanhas. Campanha também. né? E tem as campanhas, exatamente, você frisou um ponto legal, que tem as campanhas, né, de Dezembro Vermelho, Novembro Azul, do O dezembro vermelho é o quê? Olha, eu confuso, porque são tantas campanhas, né? A gente Se não me passou engano, acho agora. que é AIDS, né? AIDS. Ah, tá. Uhum, isso, exatamente. E tem o Novembro Azul, né? Uhum. Também. Então, a gente faz esses Essas grupos, essas mobilizações mobilizações. para conscientizarem as pessoas, né? Então, é muito importante isso. Então, é, e nós também temos que ficar sempre atentos com as novidades que estão saindo de dia, né? Por exemplo, a dengue. A dengue é uma coisa, é algo que, infelizmente, atinge a população e se nós não tomarmos o devido cuidado, Uhum. né? A dengue ela mata, Sim. entendeu? E E realmente a gente faz, então a gente avisa as pessoas sobre orientamos as pessoas, nós podemos até verificar se aquela casa, a pessoa, tem pontos de lógico, foco. lógico, com total anuência dela, Sim. verificar se é um foco de dengue também, nós podemos, e um dia, o ano passado foi, nós fizemos uma ação junto à Vigilância Saúde, Uhum. nós ACS,
quem fala a gente com melhor de saúde, a gente fala ACS. O ACS junto com a Vigilância de Saúde, para ir nas casas ver se tem foco. Nós aprendemos até como ver com aquela pipetinha, com a pipeta, Uhum, né? Ver a larva do mosquito, coletar a larva do mosquito, né? uhum. Mas assim, e é legal isso, porque cada dia a gente está aprendendo mais, né? Sim, sim. Né? E é muito transversal, né? Porque quando a gente fala de dengue também, a gente está falando das questões dos lixos, às vezes lugares que não tem coleta adequada, Sim. né? Ou que falta um pouco da conscientização em que lugar que aquela pessoa pode descartar, ou realmente não é fácil o acesso para que essa pessoa descarte de maneira adequada, né? Tem, Uhum. tem muitas camadas, mas a dengue, eu nem sabia, por exemplo, e aí a gente vai chegar nesse ponto, de que existe vacina. Eu não sabia que existia vacina para dengue. Eu fiquei sabendo recentemente. E aí, às vezes, eu percebo que falha um pouco. Eu sei que, nossa, o Brasil é um país imenso, enorme, populoso, mas às vezes eu acho que falta a informação chegar assim de uma maneira mais ampla, né? Porque você falou dos agentes de saúde, você trabalha numa comunidade mais vulnerável, mas, por exemplo, no centro onde eu moro, eu nunca vi um agente de saúde. Eu nunca vi Uhum. passando, perambulando, né? Então, perambulando, uma palavra horrível que eu usei, né? Caminhando. Mas visitando, Sim. né? Caminhando, acompanhando. Eu nunca vi lá no centro isso daí. E como que é, assim, que é realmente nas regiões mais periféricas? Você falou que, independente da região, que nos bairros mais privilegiados existe também o trabalho. Como que é feito isso? Porque a informação eu acho que às vezes falta chegar. Para Santo André, nem todas as unidades têm agente de saúde. Ah, tá. Ainda não tem. Uhum, Eu acredito que logo, logo Santo André vai vir, todas as unidades vão ser PSF, prontos, uhum. PSF Saúde da Família, né? É, e aí todas as unidades vão ter agente de saúde, porque eu acho preponderante, assim, eu mesmo moro numa região, é, não sei se pode falar o bairro aqui, Pode. pode? Eu moro na região da Vila Humaitá, Uhum, que é uma região de classe média. uhum, E lá não tem agente de saúde. Eu moro na rua da Policlínica, inclusive, uhum. mas ainda não tem agente de É, saúde, né? Então tem algumas unidades que ainda não tem. Mas é. isso aí eu com certeza eu acho que com o passar do tempo, vão haver mais contratações Uhum, de agentes comunitários de saúde, ACS, né? Com certeza vão contratar mais para preencher certas vacâncias, para preencher as vacâncias, né? Então, eu acredito que logo, logo aquela comunidade, aquele território que ainda não tem o agente, o ACS, vão ter uhum. visita, porque é bom porque como eu falei, você tem que ficar atento com a saúde da população, né? Sim. Entendeu? E uma outra curiosidade, assim, eu não sei como que funciona também, mas aquelas pessoas que estão em situação de rua, Hum. o agente comunitário faz o acompanhamento disso, isso é competência só da assistência social, essas pessoas têm um cadastro nas UBSs, nas UPAs da vida, no SUS, enfim. Como que é feito com essa questão da população em situação de rua? Existe o consultório na rua, né? Que a Secretaria de Saúde, né? Geralmente disponibiliza, né? Geralmente é mais a parte da assistência social, né? O agente comunitário de saúde, ele pode também verificar a situação do morador de rua, né? Mas ele tem que ter mas para poder, assim, todo mundo pode passar no morador de saúde. Só que nesse caso, o morador de rua, ele não tem um cadastro, ele não tem onde ele morar, ele precisa ter uma residência, né? Para ter Mas o cadastro. para ter o Ou cadastro. No seja, caso, ele pode ir no UPA, né? O UPA, enfim, independente de cadastro, de onde ele mora, ele pode ir lá, caso tiver alguma emergência, né? Mas o agente comunitário de saúde, ele vai ele vai apenas onde aquela pessoa tem a residência fixa, né? Ou seja, o que é uma falha E também, né? Se é, a gente for pensar, porque assim, a pessoa não tá ali porque ela quer, uhum. né? Ninguém Mas é tá como eu nessa falei, a questão situação. da assistência social aí nesse caso, né? Aí é questão de assistência social. É, mas assim, concorda comigo que de repente não, que essas pessoas também merecem um acompanhamento, Sim. independente dela ter uma residência física, né? E aí eu tô
privando ela disso porque ela não tem uma residência física, então ela não tem um cadastro por não ter esse endereço, e eu não faço acompanhamento. Uhum. E a assistência social, tudo bem, ela vai auxiliar em outros sentidos, mas a saúde é uma preocupação também dessa É. população que está lá numa situação, né, Uhum. de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes não, que tem uma insegurança alimentar, e tudo isso vai Uhum. impactando na saúde, que estão expostos, né, a mosquitos, doenças, bactérias, tudo muito ali. E isso também impacta naquela comunidade, não impacta? Sim, com certeza, você falou bem. Mas, como eu falo, nós vamos supor que a gente viu um morador de rua, e precisa passar de alguma situação, nós recomendamos ir no UPA. Vai no UPA, que lá ele vai ser atendido, na verdade. É, não, ser Além de, atendido não, sim, ficou mas claro, além mas o disso, sim, acompanhamento, assim, né? mas além disso, uma coisa que eu ainda não citei aqui, algo que eu não citei, é que existem os conselhos locais de saúde. O que que são os conselhos locais de Hum, saúde? É, existe o Conselho Municipal de uhum, Saúde, né, que é formado por segmentos de usuários, trabalhadores e gestores. E o Conselho Local de Saúde o Conselho Municipal é do município e o uhum. local é daquela da sua região, né, que é formado por trabalhadores, gestores e munícipes também, né. E para você ser um conselheiro, é passado por uma eleição, né, dentro da sua unidade, né, por 2 em 2 anos, né. Eu sou conselheiro local, pela Uhum. área do trabalhador, né. Então, o conselheiro, ele pode, vindo aquele determinação, ele pode passar isso numa reunião de conselho local, que geralmente é por mês, dentro da unidade, né, e relatar aquilo e ver o que que nós podemos fazer. Se a gente leva isso para um conselho municipal, esse caso, determinado caso, para o conselho municipal tomar alguma providência para que ele ver uma atitude melhor a ser avaliada, a ser tomada, né? E quem sabe, dependendo do caso, levar para a Secretaria de Saúde para melhoria, porque para melhoria, como você falou, da saúde da população num todo. Sim, Aí podemos incluir, inclusive, até os moradores de rua também, sim, né? porque Existe o consultório de rua, que é o caminhão, existe uma saúde em movimento, um caminhão que fazem teste rápido, tudo. Existe uhum. também aqueles consultórios de rua também, né? Que avaliam principalmente aqueles moradores de rua, né? Então, eles também são amparados, né? Pela Secretaria de Saúde, né, e também tipo, e pelo SUS, né, vamos dizer assim. É, porque, por exemplo, né, vamos supor que então a pessoa em situação, uma mulher em situação de rua fica grávida, e aí ela precisa fazer o acompanhamento do pré-natal, só que aí tá bom, eu Sim, preciso ter um cadastro e eu não tenho endereço, e como não, que faz nesse caso? exatamente. Mas nesse caso, ela é amparada pelo consultório de rua também. Aí, nesse caso, como eu falei, aí tem a questão também da assistência Então, social. mas vai ter Ela com certeza ela vai ter. ultrassom, pré-natal, todo esse acompanhamento? Vai, tem direito. Com certeza. É, então, porque aí, senão fica naquela assim, tá Tem. bom, a gente Todos tá são iguais perante pulverizando, a lei, mas, como falam, é, né? mas aí Tem essa parcela da direito, tem. população que é grande Não, também. são amparados sim, são amparados também. Não nós, não por nós, agentes comunitários de saúde, mas Uhum. também pela unidade de saúde, sim, são amparados. São obrigados a serem amparados, né? São obrigados, a unidade tem obrigação de poder auxiliar aquele morador que era morador de rua. Sim, com certeza. Tem benefícios, tem privilégios, como qualquer outro cidadão. É, o que é uma tristeza, né? Essa questão da. é, que eu, pelo menos ali no centro, é muito. A gente vê muito, muito, muito. E Sim, cada dia é mais crescente. E aí, às sim. vezes, eu noto assim, tá? Se tornam pessoas indesejadas, infelizmente. Então, né, as pessoas olham. Às vezes torto, ou com nojo, ou com medo, porque, né, tem gente que fica assustado também. E eles vão ficando ali, à margem, né? Sem cuidado, sem olhar, sem serem olhados, indesejados por todos os cantos. E aí, quando tomam uma ação, às vezes eu vejo que tomam uma ação de só deslocar essas pessoas e levar elas para mais longe ainda, com menos acesso às E coisas. Então, saindo um pouquinho do foco, tem o foco saúde, no modo geral, existem os albergues também, né? Aí em Santo André existe um bom albergue, aí a Alp, ah, eles que, têm, né, que eles podem dormir, tem alimentação, mas dá né? conta. Hum. Aceita cachorro, Tem entende? sim, sim, Tem. sim. Mas ratificando os moradores de rua, moradores, moradoras, né? Eles têm total amparo pelo SUS também. Sim, tem.
Existe sim, no caso aconteceu alguma coisa, a unidade é obrigado, sim, a poder, né, dar assistência para ele. Só não são acompanhados pelos agentes. Que Mas deveriam ser também, né? Mas quem sabe? só tô jogando no ar aqui os Eu pontos que acho a gente, válido, eu acho né, que a gente válido. tem que Eu acho melhorar válido e porque olhar, eu né? acho válido porque nós estamos dando com saúde pública, né? Sim, Não? sim, Com sim. certeza. E é uma questão de saúde pública, Sim. principalmente, né? Quando a gente fala, eu já citei isso em alguns episódios, eu sempre vou falar dessa pesquisa do Matê, que ele fez, ele começou lá na Cracolândia dos Estados Unidos, e ele identificou que a maior parte, 99,9%, para não cravar 100, mas 99,9% daquela população que estava em situação de rua e nas cracolândias, né, viciados e tal, eram pessoas que tinham sofrido experiências adversas na infância, que tinham tido traumas na infância, né? E como a gente está falando de saúde pública aqui, a gente entende que isso é muito amplo, que a gente tem que realmente incentivar esse vínculo, essa conexão familiar, esse acompanhamento dentro dos postos de saúde, mas a saúde ela vai além disso, né? Então eu preciso amparar essa família para que essa família consiga promover um ambiente seguro para que lá na frente essa criança não tenha tantas doenças como a gente tem hoje. Então, hoje a gente sabe, né, já tem várias pesquisas dizendo dos riscos aumentados para diabetes, para doença cardíaca, para ansiedade, depressão, suicídio, tudo isso, que são, né, advindos de traumas na infância. Mas uma coisa, mais uma certeza é que o SUS evoluiu demais. Com Ah, sim, certeza. Já sim. evoluiu, sim. Eu já iniciei falando isso porque eu sou muito fã do SUS. Eu não preciso, utilizo o convênio e tal, mas eu sou muito fã do SUS. O SUS tem que Ele é para ampliar, ele todos, é tem que, universal. sim, ele tem que ampliar, ele tem que melhorar, ele tem Uhum. que, tem muita coisa para evoluir, mas ele existe. Ele existe. Nós estamos amparados por ele, né? Então, quando você me fala, poxa, tem agentes comunitários de saúde que vão lá na sua casa te acompanhar, te olhar e beleza, existe. E naqueles lugares que nem tem. Então, assim, é maravilhoso tudo isso que a gente tem, né? É Uhum. maravilhoso. Então, assim, tudo isso que a gente tem é muito bom, é muito efetivo. Mas a gente sempre vai olhar, né, para aquilo que precisa melhorar, porque, como sempre, a gente precisa evoluir. Uhum. Mas essas questões, por isso que eu quis te trazer hoje aqui, né? Porque a gente estava falando de infância. Então, assim, é uma pessoa, né, o agente comunitário que está vinculado com essa família, que também está promovendo uma certa segurança, que também pode trazer, né, essa sensação de, estou amparado. E Sim. isso traz muitos benefícios em todos os sentidos, mas como a gente muito bem falou aqui, é importante, é uma profissão, né, que tá aí para ficar. Eu achei que era mais nova do que o que você falou, porque é dos anos 90, Era apenas um mas projeto nos 90. Na verdade, até para ser mais Aham. específico, né? Eu vou até ler para você rapidinho, tá? Aham. Que eu trouxe para você aqui, porque eu sabia que eu vou explicar a origem histórica, né, Aham. né? Então, é uma ordem cronológica só para deixar bem claro, né? Que em 1987 teve uma seca no estado do Ceará, cerca de 6 mil pessoas foram contratadas Uhum. em 118 municípios para trabalhar como um profissional de saúde, Uhum. né? E aí, nesse caso, após as repercussões, nasceu a função do agente de saúde, né? Que é através daquele programa de agente de saúde, como eu frisei. Em 91 foi implantado o PNACS, que é o Programa Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, né? Que depois se tornou um programa de agentes comunitários de saúde, né? Com ampliação de territórios, né? E os cuidados, né? Destinados à área saúde da área materna e infantil, como eu também falei. Em 94, houve a descentralização do Sistema Único de Saúde, na qual, junto ao programa de saúde, esse programa do PACS, né, os agentes comunitários de saúde se tornaram parte essencial das equipes de saúde, né? Uhum. Né? Juntamente com médicos, enfermeiros e técnicos. Em 96, o PSF foi substituído pela Estratégia de Saúde da Família, né? Uhum. Né? Aí foi um processo de reorganização do Brasil inteiro, né?
E aí o escopo, o objetivo do trabalho do agente comunitário de saúde foi ampliado, né, acompanhando as mudanças, né, no cenário epidemiológico nacional, né, e se tornou o objetivo do agente é a prevenção de doenças, né, que Uhum. aí nasceu conforme a Lei 10.507, aí o agente comunitário de saúde se tornou uma profissão, Uhum. né? Por exercício, eu até coloquei um dado, caracteriza pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, Uhum. desenvolvidas com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor local deste. E foi a partir daí, então, que o agente comunitário se tornou uma profissão. Sim. E que, né, profissão é essa excelente, essa visão, mas que precisa ampliar ainda Vai mais, né? ser, não, vai, com certeza, como eu falei, não é uma profissão do futuro, é uma profissão real hoje. Uhum. Hoje é uma realidade, né? Hoje muitas famílias, né, se sentem, né, amparadas, né, e confiam no seu agente de saúde, né? Sim. E, e sempre com orgulho, fala, esse é meu agente de saúde, essa é minha agente de saúde, Uhum. né? É, E nós conseguimos dar um alento para aquela sim. família que precisa precisando. E como eu falei, não é só área vulnerável, áreas também, classe alta, classe média, o SUS é universal, é para todo mundo. É, só que é o que a gente ainda não viu, né? Essas áreas, mas esperamos ver muito em breve. Ricardo, nossa, tem muita coisa, né, que dá para falar, que dá para explorar, mas a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio. Então, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas de casa, né, falando, enfim, alguma mensagem que você ache importante. E, se você quiser se sentir confortável também, divulgar suas redes sociais, onde elas podem te encontrar e, de repente, bater um papo mais próximo também sobre esse Tá? assunto. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez, tá, a oportunidade, o convite, estar aqui foi uma honra imensa, né? Meu primeiro podcast, né? Muito legal, muito adorei, foi nossa, um prazer. E o recado que eu passo é: acreditem no Sistema Único de Saúde. Acreditem na saúde pública hoje. Acreditem no seu agente comunitário de saúde, né? Nós somos amigos, nós estamos aqui para ajudar, de uma forma geral, né? Você que deseja ter uma condição de saúde, vai lá, ajudem, participem dos grupos, vê se a sua unidade de saúde pertence a algum grupo legal para que você faça, pertença, né? Para que isso desenvolva a sua mente, faça com que sua mente, seu corpo fique mais são, né? E essa é a mensagem que eu passo. Então, acreditem no nosso trabalho, né? O SUS é universal, é para todos, é constitucional, é legal, né? E pode ter certeza que nós estamos aqui para ajudar e fazer o melhor para você, senhor, senhora, né? Crianças, gestantes, todos, de um modo geral, né? E nas minhas redes sociais, né? Eu tenho meu Instagram pessoal, né? @de Mr. Campbell. Eu coloco na Você tela coloca para mim, também, porque coloco. até soletrar aqui fica meio, né, complicado. Aí quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição, tá? E se quiser dúvidas, né, como faz para, né, quiser fazer aquilo, se há dúvidas da área da saúde, estou à disposição, tá? E mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença. Posso mandar um beijo? Claro. Quero mandar um beijo aos meus amigos, principalmente a minha esposa, né, que vai assistir essa gravação, com certeza, e dizer: Maria Vanessa, minha esposa, eu te amo muito. Meu amor, é, se eu estou hoje na posição que eu estou, eu devo muito a você. Obrigado mesmo. E obrigado a você, Natália. Beijão também pra você. Me senti o programa da Xuxa agora, adorei. Posso mandar beijo. Gostei, vou tornar isso tradição. É bom, porque o amor sempre né? Sim, com certeza. A É gente isso fala aí. muito, né, desse Tá bom. amor aqui no programa, né? Claro que a gente fala sobre mães e filhos, mas assim, o amor é universal, é para todas as pessoas e todos os relacionamentos, E né? mandar um abraço especial aos rotarianos também, não posso esquecer, né? Ao nosso clube, né? A Sim. Nascer também é uma rotariana, o nosso São André 8 de Abril.
E a todos os meus amigos e amigas rotarianas aqui do Distrito 4420, que, né, de todo mundo. Obrigado. Vocês também fazem parte da minha família. Obrigada, Ricardo. Obrigada Obrigado por estar mesmo. aqui. Obrigada por todas essas informações, né? Às vezes falta chegar nas Você falou show pessoas. da Xuxa, né? Não posso esquecer. Pessoal da unidade de saúde onde eu trabalho, do Jardim Santo André, né? Esse podcast também é para vocês. Um abraço a todos vocês. Um abraço aos sindicatos dos agentes comunitários de saúde, que é importante frisar, né? Que eu sou filiado ao Sindax, né? Nós temos um sindicato. Pessoal do sindicato, obrigado, ó. Obrigado, estamos juntos. Pessoal da Secretaria de Saúde, Conselho Municipal, estamos juntos. Um abração para todos. É isso aí. E para vocês que ficaram até aqui, gostaram desse episódio e independente se gostaram ou não, eu vou falar, compartilhe, espalhe essa informação, porque muitas pessoas precisam saber mais sobre as ações do nosso Sistema Único de Saúde, sobre as possibilidades que a gente tem, né? Muitos não têm esse conhecimento, então espalhem, compartilhem, levem essa mensagem para as pessoas todas. Muito obrigado por ficarem até aqui. Deixe o seu like no comentário, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo e comente aqui se no local onde você mora você já viu algum agente comunitário em ação, tá bom? Espero vocês na próxima semana. Até lá!